O quarto 13, relatos médicos de uma presença sombria no hospital. Em uma pequena cidade, havia um hospital antigo, erguido no início do século passado, onde as paredes pareciam carregar o peso de incontáveis histórias sombrias. Entre corredores frios e mal iluminados, circulava um segredo que poucos ousavam mencionar. No quarto 13, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia mais tênue. A ala norte do hospital, onde ficava o quarto 13, era evitada por quase todos. O corredor que levava a essa parte do prédio estava sempre envolto em uma penumbra permanente, mesmo durante o dia. O ar ali era denso, como se algo invisível o enchesse com uma presença constante. As poucas pessoas que se aventuravam por lá falavam de uma sensação opressiva, como se alguém ou algo estivesse sempre observando. O Dr. Marcos, um jovem residente recém-chegado, ouvia os rumores com ceticismo. Para ele, tudo não passava de histórias para assustar os novos funcionários. Ele era racional, científico, e não acreditava em superstições. Mas sua opinião começou a mudar quando foi designado para seu primeiro plantão noturno. Naquela noite, o hospital estava estranhamente quieto. Os corredores, geralmente movimentados, pareciam desertos. O silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional de portas rangendo ao longe, ou pelo eco de passos que nunca pareciam pertencer a ninguém. Durante sua ronda, Marcos foi chamado para atender um paciente no quarto 13. Ele não hesitou, convencido de que era apenas mais um trabalho de rotina. Ao chegar ao corredor da ala norte, o ambiente mudou drasticamente. O ar ficou gélido, e uma sensação de desconforto tomou conta de seu peito. O caminho até o quarto 13 parecia mais longo do que deveria, e a cada passo, ele sentia como se estivesse sendo observado. Quando finalmente chegou à porta, uma corrente de ar gelada passou por ele, arrepiando sua pele. Dentro do quarto, um homem de meia idade estava deitado na cama, agitado e suando frio. Seus olhos estavam arregalados, fixos em um canto escuro do quarto, onde a luz não conseguia penetrar. Ele sussurrava algo, uma prece ou um lamento, que Marcos não conseguia entender. Quando o médico tentou acalmá-lo, o homem agarrou seu braço com uma força surpreendente e murmurou: "Ela está aqui, doutor. Ela nunca nos deixa em paz." Marcos sentiu um arrepio na espinha, mas tentou se manter firme. Ele não via nada no canto do quarto, mas a escuridão parecia pulsar, como se algo estivesse prestes a emergir dela. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar de forma descontrolada, e o paciente entrou em uma crise. O homem lutava para respirar, seus olhos se fixando em Marcos com um terror indescritível. "Não deixe ela me levar, por favor", implorou ele, antes de sua voz se transformar em um grito agudo e desesperado. O som foi cortado subitamente quando o monitor mostrou uma linha reta. O paciente estava morto, mas o terror em seu rosto parecia ter congelado no tempo. Enquanto Marcos tentava processar o que havia acontecido, sentiu um calafrio mais intenso do que antes. Quando se virou para sair, as luzes começaram a piscar, e a porta do quarto se fechou com um estrondo, trancando-o dentro. O quarto agora estava imerso em uma escuridão quase total. Marcos ouviu um sussurro, baixo e frio, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O som era como o arranhar de unhas em uma superfície áspera, e ele sentiu que algo se movia na escuridão, circundando-o, se aproximando. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada.
Bateu e gritou por ajuda, mas tudo o que ouvia eram sussurros, cada vez mais próximos, cada vez mais altos. De repente, ele sentiu um toque gelado em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. Contudo, o ar estava pesado, quase insuportável, e ele teve a impressão de que algo ou alguém estava bem atrás dele, sussurrando seu nome. O pânico começou a tomar conta, e Marcos lutou para manter a sanidade. Quando as luzes finalmente voltaram, ele se viu sozinho no quarto, a porta entreaberta como se nada tivesse acontecido. Saiu correndo, sem olhar para trás, e tentou apagar aquele episódio da mente. Mas as noites seguintes foram repletas de pesadelos. Ele sonhava que estava de volta ao quarto 13, preso na escuridão, com uma figura feminina pálida, vestida de branco, se aproximando lentamente, seus olhos negros como a noite. O terror não parou por aí. Durante os plantões seguintes, outros pacientes que passavam pela ala norte começaram a relatar visões da mulher de branco, sempre à espreita, sempre nos cantos mais escuros do quarto. Eles falavam de mãos invisíveis que puxavam seus lençóis à noite, de sussurros que os chamavam pelo nome, e de um frio tão intenso que fazia seus ossos doerem. E, uma a uma, essas pessoas começaram a morrer, sempre com a mesma expressão de medo absoluto gravada em seus rostos. Marcos não conseguia mais suportar. Sentia-se observado em todos os momentos, como se aquela presença maligna tivesse se apegado a ele, seguindo-o por todo o hospital. Ele começou a evitar qualquer menção ao quarto 13, mas o medo o perseguia. Em seu último plantão, foi encontrado desmaiado no corredor próximo à ala norte. Quando acordou, estava pálido, trêmulo e incapaz de se lembrar do que havia acontecido, mas com uma certeza perturbadora, ele não estava sozinho. Poucos dias depois, Marcos pediu transferência para outro hospital, em uma cidade distante. Mas o terror o seguiu. Nos momentos de silêncio, ele ainda ouve os sussurros, e à noite, ainda sente a presença fria ao seu lado. A ala norte do hospital foi fechada definitivamente, e o quarto 13 trancado, mas até hoje, aqueles que trabalham por lá afirmam que, nas noites mais escuras, podem ouvir as portas rangendo, os sussurros que ecoam pelo corredor vazio, e uma figura fantasmagórica que parece estar sempre à espera de sua próxima vítima. Se essa história deixou você com arrepios, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais relatos de gelar o sangue. E você, acredita que lugares como hospitais podem realmente abrigar algo maligno? Já passou por algo assim? Deixe sua história nos comentários. Até a próxima, e se você tiver coragem de voltar,